Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Mauro, professor de redação do 6º ao 8º ano aqui no Colégio Nova Geração. E nós estamos com um desafio, né? Nosso país passa por uma situação delicada que requer muito cuidado de cada um de nós. E pensando no bem-estar de vocês e também como uma função social que a escola tem, nós preparamos algumas atividades para vocês não ficarem esse tempo sem as aulas e para que vocês possam também exercitar aquilo que nós aprendemos em sala. No foco dos elementos da narrativa, nós vamos entrar um pouquinho na introdução de um texto, né? Porque a introdução é a apresentação, é a porta de entrada de um texto. É importante que vocês se atentem muito a como esse texto está sendo apresentado. O parágrafo de abertura do seu texto é o que conquista o leitor para que ele possa, então, se interessar por sua escrita e, na sequência, desenvolver a história que você quer contar. Nesse pensamento, nós vamos trabalhar então com a introdução. Então, como a gente pode observar aqui, a introdução da história mostra por meio da localização temporal. Como que eu localizo o meu leitor no tempo e no espaço, né? Essa introdução também, nós vamos falar sobre a apresentação das personagens, como que elas são apresentadas, e o gancho dos elementos de coesão textual, os elementos coesivos, que são mais importantes para você poder amarrar e encadear o seu texto, certo? Como vocês podem ver, nós vamos iniciar então com a leitura atenta de um texto. No final desta aula, você vai fazer a reescrita desse texto, substituindo os personagens e acrescentando alguns conflitos a esse enredo. Então é importante que vocês deixem a criatividade de falar mais alto e que vocês possam também se interessar pela leitura e por busca de outros textos que envolvam essa temática, acerca dos elementos da narrativa, ok? Bom, o texto A Princesa e a Ervilha conta a história de um príncipe que decidiu um dia se casar e ele tinha uma situação, ele resolveu procurar por uma princesa, mas ele não encontrava. E aí, desapontado, ele volta para casa muito triste, seus pais percebendo aquela situação, acabam tentando então observar outras formas de trazer uma princesa para o reino. Até que um dia chega a esse reino uma moça, dizendo-se uma princesa, e diz que quer se casar, tem interesse em se casar com o príncipe. A rainha então duvida dela e acaba fazendo um teste, né? Então ela amontoa 20 colchões e faz com que essa moça passe a noite no castelo. Se ela conseguir sobreviver àquela noite, ou se ela ficasse bem no dia seguinte e descobrisse uma situação, ela seria. A rainha decidiu então esconder uma ervilha em um colchão e empilhou 20 colchões em cima, onde a princesa dormiu. No dia seguinte, a princesa reclamou que tinha dormido muito mal, que sentiu uma coisa cutucando suas costas, a princesa sentiu uma pontada. E aí vocês continuam a leitura, porque eu não posso dar spoiler do texto. Vocês vão receber o texto para vocês por e-mail, pelas redes sociais da escola também, pelos canais de diálogo da coordenação também com os pais. E aí vocês vão entender o final dessa história. Mas vamos passar o processo analítico, que é o que interessa na aula de hoje. Nessa história, vocês têm que observar alguma questão voltada para a apresentação da história. Que todo conto começa com a estrutura do era uma vez, né? Então observem ali, por exemplo, que esse era uma vez, ele introduziu o tempo verbal no pretérito imperfeito. Logo, todas as outras formas verbais que aparecem nesse parágrafo também estão no pretérito imperfeito. Como, por exemplo, quando o narrador começa, era uma vez um príncipe que queria, né? Queria estar no pretérito imperfeito. Então, automaticamente, os verbos vão sendo encadeados para poder dar essa ideia de afastamento temporal. Como forma de introdução nessa primeira parte, nós sugerimos então que vocês possam situar a história, né, no tempo, e vocês vão fazer adaptações a partir desses tópicos aqui, ó, como por exemplo, começar esse parágrafo com um dia, há muito tempo, e frisando, olha, há muito, muito tempo. Se eu quero enfatizar o tempo, eu posso repetir o advérbio, muito tempo. Mas eu vou evitar, na verdade, é proibido que você use essa forma há muito tempo atrás, porque isso é redundância. E eu percebo que em algumas traduções a gente tem esse hábito de escrever há muito tempo atrás, ou há anos atrás. Ou você usa há muito tempo, ou você usa anos atrás. Não dá para você usar as duas numa só, porque você é como se estivesse repetindo a mesma ideia, tá? Então, quando era muito pequenino, em um certo tempo, em tempos em que já lá se vão, há muitos anos, ou há anos decorridos, você pode iniciar dessa forma. Então aqui nós temos 5 possibilidades para vocês fazerem alterações nesse parágrafo, ok? Passamos à próxima atividade. Observem agora como são apresentadas as personagens nesse parágrafo. Olha só, vou ler para vocês. Era uma vez um príncipe. Percebam que ali no termo um príncipe nós temos um artigo indefinido antecedendo a palavra príncipe, o substantivo príncipe. Por quê?
Porque até então você não conhece esse príncipe, ele não foi caracterizado, não foi apresentado. E aí o artigo indefinido fala que esse príncipe pode ser de qualquer lugar e existir em qualquer reino, certo? A partir do momento que ele é apresentado, era uma vez um príncipe que queria se casar. Nós já temos algumas ideias e essa apresentação da personagem então começa a ser já mais determinada. E aí a partir do próximo tópico você vai perceber que o príncipe aparece já personificado. Apresentou o nome do príncipe, características do príncipe e na sequência ele já começa a ser mencionado como o príncipe, ele queria. Então isso a gente chama de elementos coesivos. É o que a gente vai amarrar o nosso texto para evitar inclusive a repetição do substantivo príncipe, ok? Vamos à próxima atividade. Quando faz a referência ao rei, podem perceber que o texto aparece lá, o velho rei, já um artigo definido, certo? Porque esse rei foi apresentado por ser o pai do príncipe e presume-se, a gente pode inferir, né, no texto, que o príncipe ali é filho daquele rei. E aí, a partir do momento que ele aparece, os artigos determinantes, no caso, artigos determinados, eles aparecem então já com mais frequência, estabelecendo que não é em qualquer reino, e sim num reino específico, num reino determinado. Nós elaboramos aqui agora alguns tópicos de introdução para vocês exercitarem. A sua tarefa agora é decidir se qual delas está mais adequado, com elementos coesivos adequados, e quais mudanças você faria no seu texto. Então, olhem só uma redação possível. Era uma vez ele que queria casar com uma princesa, por isso foi viajar pelo mundo afora para encontrar uma. Tá, percebemos que tem alguns problemas aí. Que mudanças você faria para poder alterar esse parágrafo? Próximo. Era uma vez o príncipe que queria casar com uma princesa, por isso foi viajar pelo mundo afora para encontrar uma. Como está esse parágrafo para você? O que você acha dele? Está adequado? Precisa de alguma alteração? Terceiro. Era uma vez um príncipe que queria casar com a princesa mais linda do mundo, por isso foi viajar pelo mundo afora para encontrá-la. Desses 3 parágrafos, quais deles são mais adequados e quais desses parágrafos você usaria no seu texto? Olha o 4º parágrafo. Ele queria casar com uma princesa, por isso foi viajar pelo mundo afora para encontrar uma. Percebam que nesse parágrafo nós já temos uma ideia de encadeamento. Esse parágrafo seria um parágrafo legal para se iniciar um texto? Né? Em que parte de um texto ele poderia vir? A partir do segundo? Né? Ele, quem seria esse ele? Perceba que ele traz algumas dúvidas aí para o seu leitor. Uma vez ele queria casar com uma princesa, por isso foi viajar pelo mundo afora para encontrar uma. Que parágrafo você colocaria esse trecho? O príncipe do maior reino do mundo queria casar com uma princesa, por isso foi viajar pelo mundo afora para encontrar uma. Como que está esse parágrafo em termos de elementos coesivos para você? Que transformações você faria? Lembra que no começo dessa aula a gente falou acerca da produção que você faria no final, certo? Então, seu desafio é pegar o texto, acessá-lo, inclusive ele aparece aqui no começo da aula, você pode dar uma olhadinha nos slides, e transformar essa história. Você vai contar essa história de uma nova forma, fazer uma reescrita, trazendo uma nova proposta, com um acréscimo de personagens, conflitos e criando, inclusive, se quiser, um novo final para ela. Aceita o desafio? Lembramos que nós esperamos você aqui nas próximas semanas. É só a gente esperar que essa situação vai passar. Nós estamos com muitas saudades de todos vocês, mas também, assim como todo mundo, a gente está fazendo o nosso dever de casa, que é desejar uma boa semana para vocês e pensar e refletir que agora é o momento de ficar em casa. Então, #fique em casa. Até a próxima aula. Um beijo para cada um de vocês.